o nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos então falar hoje a respeito da encarnação do Verbo, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vamos fazer essa pausa, no nosso estudo da Confissão de Fé, exatamente pela data que nós comemoramos no dia de hoje. Na verdade, nós sabemos, que Jesus Cristo ele não nasceu no dia 25 de dezembro, Essa data não é uma data real. Provavelmente Jesus tenha nascido entre os meses de abril e maio, considerando o nosso calendário, mas nós utilizamos essa data apenas como uma lembrança, É importante também nós frisarmos que o fato de nós nos lembrarmos do Natal, do nascimento de Jesus, não significa dizer que nós consideramos esta data, do dia 25 de dezembro, como sendo a data mais especial ou mais significativa do ano. Nós não seguimos esse ritual litúrgico de separarmos essa data como sendo a única data de referência a Cristo. Muito pelo contrário, Nós falamos a respeito de Cristo todo domingo. Os sermões que nós produzimos são sermões sobre Cristo, A nossa igreja vive em razão de Cristo e para Cristo. Então, todos os dias, e especialmente todos os domingos, são dia do Senhor. Nós nos lembramos de maneira especial de quem foi o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto natureza humana, e agora nos lembramos também do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, homem, ao mesmo tempo, as duas naturezas, e por isso nós celebramos todos os domingos este nascimento do Senhor. Então, por isso, é importante fazermos este recorte aqui, esta introdução, para que não fique aquela impressão, de que nós apenas nos lembramos de Jesus no dia 25 de dezembro. Isso não é verdade. O Natal para nós é todo o tempo, porque nós nos lembramos da encarnação de Jesus Cristo, que é exatamente a razão pela qual nós celebramos a nossa vida ou a nossa nova vida na pessoa dele. Hoje eu gostaria de meditar então com os irmãos, nesta manhã, para tratar desse assunto a respeito da encarnação do Verbo, no Evangelho de João, capítulo 1, texto que os irmãos conhecem bastante, E nós vamos dar ênfase de maneira especial ao versículo 14, que também é um versículo que todos nós sabemos de cor. Mas nós vamos ler todo o trecho, de 1 a 14, para que nós possamos fazer uma introdução aqui a respeito do tema do Evangelho de João, no qual ele trata da pessoa de Jesus, da encarnação do Verbo. Então, João, capítulo 1, Evangelho de João, ou Evangelho segundo João, capítulo 1, de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, o João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, o seu povo, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos ler juntos o 14? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Querido Pai, nós te agradecemos por esta manhã agradável, ó Deus, na qual nós podemos nos reunir como irmãos em Cristo, como família do Senhor, para, em torno de Tua Palavra, aprendermos um pouco mais a respeito de Ti, das Tuas perfeições, bem como também de Teu Filho Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo para salvar o Seu povo dos pecados deles. Nós te agradecemos porque nós fazemos parte deste povo, o povo propriedade exclusiva do Senhor, o povo que recebeu de Ti a redenção dos pecados, a remissão dos pecados, o povo que recebeu de Ti a adoção para filhos e que foi predestinado para que pudesse testemunhar da verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de sermos o Teu povo, termos sido escolhidos por Ti e assim celebrarmos, ó Pai, todos os domingos, a encarnação de Teu Filho Jesus Cristo, para que fôssemos salvos nele, por meio dele, e para ele, Senhor, também vivêssemos uma vida digna deste Evangelho. Fala-nos, ó Pai, por meio de Tua Palavra nesta manhã, ajuda-nos, ó Deus, a entendermos os propósitos do Senhor, alimenta o nosso coração, enche, ó Deus, o nosso espírito e faça com que as nossas mentes sejam também, ó Deus, alinhadas, conectadas ao Senhor. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós lemos em várias partes das Escrituras elogios a respeito do nosso Deus. Quem é o nosso Deus? O livro dos Salmos, por exemplo, qualquer um dos salmos, não é, que nós abrirmos, nós vamos perceber o quanto os nossos irmãos do passado, Davi, Moisés, Asaf e tantos outros que foram escritores dos salmos, das poesias elogiosas a respeito de Jesus, de Deus e de Cristo também, falam a respeito da natureza do Senhor, das perfeições do nosso Deus. Por exemplo, no Salmo 111, os irmãos podem abrir, apenas para que nós tenhamos um exemplo concreto, né, desta relação. O Salmo 111 é um salmo no qual elogios são feitos ao nosso Deus. Elogios quanto à sua grandeza, quanto à sua misericórdia, quanto ao fato de Ele realizar grandes e poderosas obras. O texto diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia, como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos rendendo graças a Deus, ao Senhor, na companhia dos justos, dos nossos irmãos, na assembleia, na igreja. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem, os que sentem prazer nas obras do Senhor. Diz o versículo 3, em suas obras há glória, majestade, sua justiça ela permanece para sempre. Ele, Deus, fez memoráveis as suas maravilhas, ou seja, nós nos lembramos, as maravilhas do Senhor são trazidas à nossa memória sempre, porque são grandiosos feitos. Diz o texto que Ele é benigno, é misericordioso, dá sustento aos que o temem, Ele se lembrará da sua aliança sempre, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dá ao seu povo a herança das nações. Versículo 7 diz que as obras das mãos do Senhor são verdade e justiça, e Ele é fiel em todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. E diz o versículo 9, irmãos, que Ele enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Veja que interessante, aqui é um daqueles textos do Antigo Testamento que nós chamamos de textos messiânicos, ou seja, é um texto que aponta para o Messias, para a vinda de Jesus Cristo. O versículo 9 diz que Deus, o Pai, Deus Yahvé, o Deus da aliança, Ele enviou ao seu povo a redenção. Quem é a redenção? Jesus Cristo. E diz que Ele estabeleceu para sempre a sua aliança com esse povo. Aliança em quem? Em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, né,
que em Cristo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes ou celestiais em Cristo. Não é? Porque Cristo é aquele que estabelece a aliança entre nós e Deus. E o Salmo ainda diz: santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, este é um salmo que ilustra muito bem o elogio que o povo de Deus faz a respeito do Senhor. E nós devemos, irmãos, de fato, dar graças a Deus de todo o nosso coração por estas grandes obras que Deus fez, pelos seus feitos memoráveis. Nós sabemos que tudo o que Deus fez e continua fazendo é maravilhoso, cheio de glória, de majestade, cheio de grandeza. E nós sabemos, ao longo da história bíblica, né, de várias situações em que o Senhor, o nosso Deus, realizou milagres na história. Talvez o primeiro milagre que nós temos a convicção, de acordo com as Escrituras, né, é a própria eleição do seu povo, porque a palavra diz que antes dos tempos eternos, Deus escolheu um povo. E depois disso, já na revelação escrita, né, nós temos, por exemplo, Deus que criou o universo a partir da sua vontade, a partir da sua palavra. Sem a vontade de Deus, ou sem a palavra criadora de Deus, nada existiria. Sem a determinação de Deus, ou os decretos, como nós temos estudado aqui, as coisas não seriam estruturadas, elas não existiriam. Deus nos criou, Deus criou o homem. Deus fez com que sociedades inteiras fossem estruturadas. Deus deu leis à sociedade. Criou as cidades, os estados. Deus livrou o seu povo das mãos de inimigos, como o Egito, por exemplo, como Babilônia, como a Síria. E tantos outros milagres, né, que nós podemos registrar nas Escrituras. A travessia do mar, o alimento para o seu povo no deserto, ressuscitou pessoas por meio dos profetas, livrou Jonas da barriga do grande peixe, salvou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra, devastou as muralhas de Jericó com Josué. Então, são vários os milagres. Mas, meus irmãos, nós podemos afirmar com certeza que, dentre todos estes feitos memoráveis, feitos pelo Senhor ao longo da história, ao longo do Antigo Testamento, não resta dúvidas de que o mais memorável milagre de toda a história, o maior deles, o incomparável ato de Deus, foi o milagre da encarnação de Jesus Cristo. O teólogo holandês que nós temos estudado, Herman Bavinck, disse o seguinte: a doutrina de Cristo não é o ponto de partida, mas certamente é o ponto central de todo o sistema teológico. Todos os outros dogmas ou preparam para essa doutrina, ou são inferidos dessa doutrina. Nela, na doutrina da encarnação, que é o coração da teologia, pulsa toda a vida do cristianismo. Ela é o mistério da piedade, para citar 1 Timóteo 3,16. E ele conclui dizendo: a cristologia, que é o estudo a respeito de Cristo, tem de proceder desse mistério, ou seja, da encarnação. Se, porém, Cristo é o Verbo encarnado, então a encarnação, diz Bavinck, é o fato central de toda a história do mundo. O fato central de toda a história do mundo. Então, certamente, nós lemos nas Escrituras vários milagres de Deus, mas não há dúvidas, meus irmãos, de que a encarnação de Jesus Cristo é o ponto fundamental da história.
Cristo Todo-Poderoso, que existia desde o princípio com Deus, diz João, era Deus, criou tudo o que existe, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele então resolveu tornar-se homem e habitar entre nós. Daqui a pouco eu falarei um pouquinho mais a respeito deste verbo, habitar. A palavra diz também que Cristo, ele existia face a face com Deus, e voluntariamente ele decidiu ser homem, encarnar-se em figura humana, com o objetivo de experimentar a humanidade em sua plenitude, enfrentar a morte, como nós mesmos enfrentaremos, provar a morte. Isto está lá em Hebreus 2,14. Eu quero convidar os irmãos para que leiamos esse texto, Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Vamos ler o 14 e o 15, ok? 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Vamos ler? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. É muito interessante esse texto, né? Pavor da morte. Há pessoas que têm pavor da morte, não é verdade? Mesmo nós, os crentes, às vezes temos pavor da morte, porque nós não temos controle sobre como morreremos. E a nossa preocupação não é tanto a morte em si, mas é como viveremos os momentos que antecedem a morte. A morte é sempre um pavor. Mas veja que o texto de Hebreus nos diz que Cristo, ele veio para provar a morte, para que nós pudéssemos nele adquirir o poder suficiente de fé, de confiança, para sabermos que, apesar deste pavor, nós seremos vitoriosos em relação à morte. Em Cristo, portanto, nós somos abrigados. Cristo venceu o maior dos inimigos, como disse Paulo em 1 Coríntios, o último inimigo a ser vencido. Cristo venceu este inimigo para que nós pudéssemos, então, também vencer o pecado, vencer as nossas fraquezas, vencer o pavor do inferno. Então, meus irmãos, de fato, a encarnação de Jesus ou a celebração do Natal deve ser para todos nós uma convicção de fé profunda em nossas vidas. É um momento, como eu disse na introdução da minha fala, que nós devemos celebrar todos os dias e, de maneira mais especial, todos os domingos. Quando a igreja se reúne no domingo para o culto ao Senhor, a igreja deve trazer à memória este fato central, como disse o teólogo Bavinck. Porque este é o fato central pelo qual nós estamos, inclusive, aqui. Por que nós somos cristãos e não somos judeus, por exemplo? Porque nós cremos nesta encarnação de Jesus. Nós cremos que Ele veio, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É interessante, meus irmãos, que na história da igreja, logo depois do nascimento de Jesus Cristo, ali pelos primeiros séculos, né, até o terceiro e quarto século, como toda novidade ela gera especulações, né, isso é comum, acontecia de muitas doutrinas surgirem, e por isso a preocupação, inclusive, dos apóstolos. Os irmãos vão encontrar isso em Paulo, vão encontrar isso em Pedro, Judas, falando a respeito da necessidade de nós estarmos atentos com relação às heresias,
as falsas doutrinas. E, de maneira especial, as falsas doutrinas ali eram doutrinas relacionadas a Cristo. Os irmãos podem perceber que as doutrinas que são questionadas, tanto na carta aos Colossenses, quanto na segunda carta de Pedro, quanto na carta de Judas, são doutrinas relacionadas à pessoa e à obra de Cristo. João mesmo, lá na sua primeira carta, também fala a respeito disso, que havia um grupo de pessoas que tentavam negar a humanidade de Jesus Cristo. O cristianismo estava começando, então muitas especulações, muitas doutrinas, muita falsa informação, muita fake news a respeito de Cristo era divulgada, Então, por exemplo, eu vou citar aqui brevemente, não vou me aprofundar nisso, porque não é o nosso objetivo aqui, mas só para os irmãos saberem um pouco. As duas mais importantes doutrinas falsas, que eram ensinadas, eram o docetismo e o apolinarismo. Vou explicar um pouquinho sobre isso. O que é docetismo? Havia um homem chamado Cerinto, que ele, juntamente com outros teóricos, outros estudiosos, Ebion, Marcião, Valentino, eles consideravam a seguinte ideia: por causa da influência da filosofia grega, eles entendiam o seguinte, que a matéria, o corpo, é mau. Por isso, na cabeça deles, um ser divino não poderia habitar o corpo, que é mau. Eles entendiam o seguinte, que a divindade de Jesus não poderia se sujeitar ao sofrimento e às mudanças que são próprias da natureza humana. Então, para eles, o Filho de Deus jamais poderia ter nascido de mulher humana. O Filho de Deus, ou a divindade, não poderia, por exemplo, estar ligada ao cordão umbilical, porque para eles, o simples fato de estar ligado ao corpo humano, que é mau, traria impureza para a natureza de Jesus. Então, eles entendiam que a humanidade não podia se relacionar com a divindade. Então, o que eles defendiam? Os docéticos, essa doutrina do docetismo. Eles defendiam o seguinte, que Jesus era um homem comum, e que foi à cruz como homem comum. Cristo, para eles, era um ser celestial que habitou o corpo de Jesus somente no ato do batismo, naquele momento em que nós temos lá a figura, registrada no Evangelho, de que o Pai disse, o Espírito desce sobre Cristo. Então, ali naquele momento, houve o preenchimento da divindade, mas, antes de Jesus ser crucificado, esse Espírito teria então saído de Jesus. Ou seja, a natureza divina não poderia sofrer o que a natureza humana sofreu. Então, eles separam Jesus humano de Cristo divino. Então, as duas naturezas estão separadas, segundo os docéticos. Jesus foi homem comum como nós somos, morreu na cruz como homem. Cristo é o divino, habitou Jesus por um tempo, mas saía desse Jesus para não ser contaminado pela impureza da matéria ou do corpo. A outra doutrina era o apolinarismo, como o nome já indica, foi defendida por um homem chamado Apolinário. Por isso, não coloque o nome do seu filho Apolinário. Pode trazer más lembranças, Não só por isso, mas porque é feio também, Apolinário assumiu que Jesus não tinha uma mente humana, nem um espírito humano. Vai que tem um Apolinário assistindo a gente, hein? Então ele disse o seguinte: Jesus não tinha uma mente humana, nem um espírito humano. Para ele, as palavras de João, quando João diz assim, o Verbo se fez carne,
significava apenas que Cristo tomou um corpo humano, mas a sua mente não era humana. A mente de Jesus era uma mente divina. Então, segundo Apolinário, esses dois princípios, a mente divina e o corpo ou a vontade humana, deveriam estar separados. Nesse caso, então, não seria possível que Cristo experimentasse, por exemplo, as emoções humanas, a psicologia humana, ou o modo de experimentar as relações. Cristo, então, não seria impactado, pelas emoções humanas. Meus irmãos, é óbvio, pelas Escrituras, que nós de cara poderíamos negar este pressuposto de Apolinário, porque o que nós mais temos nas Escrituras é exatamente o registro de que Jesus se compadecia das pessoas. Jesus demonstrava paixão, emoção, afeto. Essas duas tendências, portanto, tanto o docetismo quanto o apolinarismo, negavam a possibilidade de Jesus ser o Cristo. E nisso eles faziam, então, distinção exatamente nesse ponto. O homem era Jesus, Deus era Cristo. Então, Jesus é uma coisa, Cristo é outra. Não faz sentido, portanto, nós, cristãos, falarmos Jesus Cristo, segundo os docéticos e os apolinaristas, porque essas duas naturezas não poderiam estar contidas na mesma pessoa, não poderiam estar juntas na mesma pessoa. Obviamente, essa não é a nossa teologia. A nossa teologia diz que as duas naturezas do Redentor, elas não se misturam, contudo, elas não se separam. O que nós queremos dizer com isso? Elas não estão misturadas uma na outra. As duas naturezas, ou seja, ele é 100% Deus, divino, ele é 100% homem, humano. Essas duas naturezas convivem juntas, na mesma pessoa de Jesus Cristo, o Redentor. Este é um outro assunto que nós vamos estudar quando entrarmos na Cristologia, no nosso curso que nós temos feito aqui, tanto da Confissão de Fé, pelo domingo, quanto no Catecismo Maior, na quinta-feira. Nós vamos falar mais sobre isso, de maneira mais detalhada. Mas eu estou falando agora porque é um ponto que João traz aqui nesse primeiro capítulo, na abertura do seu Evangelho. Ele mostra um ensino bem diferente desses homens, Pelo contrário, as Escrituras afirmam, meus irmãos, que Jesus é o Cristo, inteiramente homem, inteiramente Deus. E é, como eu disse, o milagre da encarnação, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E é por isso que o versículo 14 aqui, que nós lemos, tem um significado profundo, que nós não podemos ignorar. O significado de que esse Deus, ele tornou-se homem, carne, e viveu, experimentou as fraquezas humanas, venceu a morte, para que pudesse representar de maneira completa, a nossa teologia chama isso de federalismo, que é a ideia de que Cristo representou de maneira federal todas as pessoas eleitas, de maneira plena, completa, e por isso mesmo ele veio para cumprir aquilo que a própria Escritura diz, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que eu quero fazer aqui nessa manhã, meus irmãos? Eu quero apontar 6 verdades que nós encontramos nesse texto, especialmente o versículo 14. Os irmãos perceberam que, logo de início, os 5 primeiros versículos do Evangelho, João combate estas duas doutrinas que nós falamos aqui. Ele diz que o Verbo existia no princípio, ou seja, Cristo ele não foi uma coisa e depois outra, ele já era estas duas coisas. O Verbo estava com Deus, ele era Deus, ele criou todas as coisas, versículo 3, ele é Deus. Ele é Deus, a sua natureza divina é clara, e também a sua natureza humana, porque ele veio ao mundo, como diz o versículo 10, ele estava no mundo, não é? Ele veio ao mundo,
versículo 11, veio para o que era seu. Então isso mostra as duas naturezas. O verbo que era Deus estava com Deus no princípio, é o mesmo verbo que está no mundo. É o mesmo verbo que veio para o seu povo. Não há, portanto, distinção de natureza entre o Criador, o Filho, o Criador, juntamente com o Pai, em igual poder, em igual essência, diferente apenas em propriedades, mas igualmente Deus. E este Deus se fez homem para sofrer as nossas fraquezas, morrer pelos nossos pecados. Então, o que o versículo 14 nos ensina? Em primeiro lugar, meus irmãos, João nos fala sobre o verbo de Deus. O que é o verbo de Deus? A palavra no original, os irmãos já ouviram falar muito sobre isso, né? É a palavra logos. Bom, os irmãos sabem, né, pela língua portuguesa, que o verbo, ele tem um sentido muito importante na frase. O verbo, na língua portuguesa, é aquela classe de palavra que indica ação ou estado. Algo que você faz ou algo que você é. Nas outras línguas, isso também permanece. O verbo faz, realiza ou parece algo. A ideia de João aqui, quando ele diz no princípio era a palavra, o discurso, a narrativa, são traduções possíveis para a palavra grega logos, ele quer dizer que no princípio este verbo era e estava. Observe, no princípio era o verbo e o verbo estava. Então, a palavra criadora e criativa de Deus, ela estava no princípio de todas as coisas. Quando você abre Gênesis, você tem lá no versículo 3 o seguinte: disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando Moisés registra disse Deus, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a palavra de Deus criou todas as coisas. Qual é a palavra de Deus que cria todas as coisas? O verbo, porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Observe então que, quando João ele diz que o verbo estava com Deus, era Deus e criou todas as coisas, João nos remete para o princípio da criação, a palavra, a narrativa de Deus, o fato de Deus falar, a palavra que cria todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Se você abrir Hebreus capítulo 11, versículo 3, você vai encontrar a seguinte frase: pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. O que é palavra de Deus? O verbo, o logos, o discurso divino, a narrativa divina. Deus criando todas as coisas pela palavra. A palavra cria. A palavra, ela de fato estabelece significados, né? Em Hebreus 1:3, também, logo no prefácio da Epístola aos Hebreus, nós lemos o seguinte: que o universo é sustentado, diz o texto, pela palavra do seu poder. Paulo também diz lá em Colossenses 1, 15 a 17 o seguinte: ele, Cristo, né, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, ou seja, tanto as coisas materiais quanto as coisas imateriais. Os conceitos, por exemplo, justiça, bondade, fidelidade, estas coisas que não são materiais, mas que são conceituais, imateriais, Deus criou em Cristo. A beleza, a justiça, o amor, a bondade, estas coisas foram criadas em Cristo. O significado destas coisas só pode ser conhecido em Cristo. Paulo diz, ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas têm a sua existência. Por isso, nada pode existir fora
do verbo, da palavra, do ato criativo de Deus. De maneira que todas as coisas criadas no mundo, visíveis e invisíveis, estão subordinadas a Cristo, porque foram criadas a partir de Cristo. Todas as coisas que os irmãos imaginarem têm a sua origem em Cristo. É a sabedoria revelada e encarnada. Por isso, Provérbios, Salomão, lá em Provérbios 8, disse assim: ele, se referindo a Deus, ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Eu quem? A sabedoria. Mas a sabedoria não fala. Correto? A sabedoria é um conceito, é uma perfeição. Lá estava eu, a sabedoria. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Provérbios 8, 26 a 30. Aqui, obviamente, Salomão está falando a respeito da sabedoria. Mas a quem pertence essa sabedoria? A Deus. E qual é a sabedoria de Deus? O que Paulo fala a respeito disso? Paulo não diz que em Cristo Deus reuniu toda a sabedoria, a plenitude da divindade, da sabedoria. Então, o que Provérbios está destacando, na verdade, é o próprio ser de Cristo, é o nosso Senhor. Ele estava lá desde o princípio, estabeleceu os limites de todas as coisas. Ele foi quem estabeleceu os limites, as fronteiras do mar. Ele foi quem criou tudo. Ele é aquele que estabeleceu a ordem. E por isso, a maçonaria afirma, que ele é o grande arquiteto do universo. Muito embora a maçonaria misture todos os conceitos religiosos, e não adore aquele que deve adorar unicamente. Por isso, nós da Igreja Presbiteriana do Brasil já definimos, que não devemos ter entre os oficiais maçons, porque há uma incompatibilidade de fé em relação a isso. Mas é interessante essa perspectiva de perceber que Deus é o Criador, Cristo é o grande arquiteto que com o Pai estabeleceu os limites de todas as coisas. Jesus Cristo é o Verbo, a palavra criadora e criativa. E por que eu estou falando criadora e criativa? Porque o Criador é aquele que estabelece, o Criador, vamos usar talvez aqui figuras do nosso tempo. O Criador seria o engenheiro, é aquele projetista, que vem aqui, mede, tal, estabelece os parâmetros. O arquiteto é aquele que vem e coloca de maneira estética o que o engenheiro afirmou, Então, o engenheiro ele cria a base, o arquiteto ele faz a beleza da coisa, a estética da coisa, Então, é mais ou menos isso. A palavra de Deus, ela cria, porque ela dá os fundamentos, mas ela também é criativa, não só no sentido de que ele criou, mas de que ela é bela, não é? O nosso Senhor, ele cria de maneira bela todas as coisas. Por isso que nós entendemos, meus irmãos, que as coisas só têm sentido em Cristo, como eu afirmei. Por quê? Porque foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele. Cristo é quem dá significado a tudo que existe. Eu fiz aqui uma consideração que é a seguinte: pense no amor de um marido para com sua esposa. Esse amor só será pleno de sentido se ele for realizado em Cristo. Outras formas de amar que não contemplem Jesus Cristo são formas mancas e débeis.
como nós temos visto hoje, por exemplo. Pessoas que dizem que é possível amar outra coisa que não seja o casamento conforme instituído pelo Senhor. Não é verdade? O amor, ele só existe plenamente se realizado conforme Jesus Cristo. Pense na beleza de uma flor, no pôr do sol, no correr dos rios. Só se sabe de verdade o que é belo se nós olharmos para aquele que é belo e que criou todas as coisas. Nenhum pôr do sol existe por si mesmo, sozinho, sem causas e efeitos. Nenhuma flor nasce por nascer. Nenhum rio corre para o mar simplesmente por correr. Há mais sentido do que simplesmente efeitos físico-químicos nas coisas. Existe beleza, verdade, sentido. E só é possível ver estas coisas em Cristo. Pense na verdade, por exemplo. Como é possível definir o que é belo e o que é verdadeiro? Só faz sentido pensar em algo falso ou verdadeiro se tivermos o padrão moral para ser o nosso parâmetro de julgamento. Foi isso que C.S. Lewis fez naquele livro Cristianismo Puro e Simples. Se Cristo é a verdade, então, toda a verdade e todo o padrão moral só podem ser encontrados nele, na pessoa de Jesus. Então, meus irmãos, esse é o primeiro ponto, o verbo, a palavra, a narrativa, o discurso divino. Todas as coisas existem por causa desta palavra, por causa desta ordem estabelecida no discurso do Senhor. Segundo aspecto, João nos diz que esse verbo, essa palavra que criou todas as coisas, o Deus Criador Todo-Poderoso, essa sabedoria excelsa, resolveu voluntariamente tornar-se humano, se fazer carne. O que João diz? O verbo se fez. Observe que a construção aqui é uma construção interessante, a construção verbal. Ele se fez. Repare que é um reflexivo. O que é o reflexivo na língua portuguesa? É uma ação que o próprio sujeito pratica. Ele não foi feito, ele se fez. O que demonstra uma autonomia de Jesus. Ele resolveu ser homem. Por isso Paulo, lá em Filipenses, diz, que mesmo sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo tornou-se. Antes, a si mesmo se fez. Antes, a si mesmo humilhou-se. Então, diz aqui, ele nasceu de uma mãe humana, carne, sangue humanos, DNA humano. Se houvesse na época de Jesus as técnicas que há hoje, de exame de DNA, você poderia fazer o teste e verificar que o DNA de Maria estava ali. Você não ia encontrar o de José, naturalmente, mas o de Maria estava. O DNA de Maria estava ali presente em Jesus. Ele se sujeitou às mesmas condições de humanidade. Por exemplo, ele cresceu, teve fome, teve sede, Jesus dormiu, Ele chorou, suou, sangrou, sangrou. Não era como o Superman, O Batman perguntou para ele: você sangra? Jesus sangrou, Jesus sangrou, porque era homem. Sentiu cansaço, apanhou, foi surrado, ferido, foi humilhado. Todas essas experiências humanas Jesus experimentou, inclusive a morte. E ele afirmou assim a seus discípulos, Lucas 24, 39. Um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Jesus tinha carne e ossos, ele afirmou isso. Então Cristo, meus irmãos, não era um fantasma, não era um super-homem, ele era humano, nele residiu toda a plenitude da divindade,
completamente. Paulo diz isso lá em Colossenses 2:9. Lutero afirmou o seguinte: Cristo não flutuava como um espírito, mas ele habitava entre os homens. Ele tinha olhos, ouvidos, boca, nariz, peito, estômago, mãos, pés, exatamente como você e eu temos. Ele se alimentou do peito da sua mãe. Sua mãe o nutriu, como qualquer outra criança é nutrida, disse Lutero. Alexander Stewart, um pregador escocês do século XIX, disse assim: o sangue que flui nas veias dos africanos e flui sob o chicote nas costas de um escravo é aquele mesmo sangue que fluiu nas veias do Filho de Deus. Mesmo sangue. Ou seja, João está dizendo, ele se tornou homem, carne, se fez carne. E aí nós podemos também, assim como eu fiz a aplicação anterior, podemos pensar. Pense no fato de você saber que Deus, todo-poderoso Criador do universo, resolveu se tornar homem, carne, como nós, sofrer as nossas dores, angústias, decepções, injustiças, experimentar todas as falências humanas, as limitações, as falibilidades, as demências humanas, tudo isso, ele resolveu fazer por nós. Resolveu se tornar como um de nós, para que nós nos tornássemos como ele é, como Paulo afirmou. Há um filósofo existencialista dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, que ele afirmou o seguinte: o finito não pode conter o infinito. Nós agora afirmamos o contrário, dizendo, ou talvez o contrário não, uma maneira paralela, né? Afirmando, dizendo, os seres humanos em Cristo são capazes da natureza divina. O que isso significa dizer? Que nós recebemos, por causa de Cristo, a natureza divina, o Espírito Santo do Senhor que habita em nós. Não nos tornamos deuses, nem mini-deuses, mas o Espírito de Cristo, ele habita em nós. Veja que coisa maravilhosa. Terceiro lugar, meus irmãos, João afirma que Cristo não somente se tornou carne, mas ele resolveu habitar, morar, literalmente é fazer sua residência conosco. É o significado da palavra Emanuel, Deus conosco, que já está lá no Salmo 46, quando diz, o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, está conosco, que ali a raiz é Imanu, é o mesmo Emanuel, o Deus presente, aquele que é o Deus consolador, ele está conosco. João diz aqui não apenas que o Logos estava com Deus e era Deus, não apenas que a palavra, o verbo, criou todas as coisas, mas ele diz também que desde o momento da criação, veja o versículo 3, o versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ou seja, nele, em Cristo, estava a vida. E essa vida é a luz de todas as pessoas. Veja, meus irmãos, como que é interessante, como que as religiões, elas tentam, por causa da idolatria dos seus corações, modificar o ensino da palavra. Quando, por exemplo, os espíritas falam a respeito de uma luz ou de um espírito iluminado, eles querem se referir, na verdade, a este espírito que ilumina um ser, uma pessoa. E, na verdade, Cristo é esta luz. Observe que a idolatria é exatamente o caminho de você dar a outro ser aquilo que pertence a Deus. Os budistas, os hinduístas, que creem nestas energias, nessas forças cósmicas, tudo isso, na verdade, é a incompreensão ou o pecado idólatra de não reconhecer que a fonte de toda luz é Cristo.
Então eles colocam luz em outra coisa, no espírito, numa energia, num ser, no sol, numa outra coisa. Mas a luz é Cristo. Ora, o Logos veio para trazer esta luz às trevas. E diz o texto de João, então, que ele morou nesse mundo, ele fez sua residência conosco. Ele fez isso para que pudesse estar presente conosco e sentir a nossa carne. Pastor Calvino diz: Cristo se revestiu de nossos sentimentos, juntamente com a nossa carne. De fato, meus irmãos, Jesus conviveu com pessoas, Jesus se relacionou com pessoas, Jesus chorou pelas pessoas. Ele se indignava, por exemplo, com os seus discípulos, quando eles não permitiam que as mães trouxessem as crianças para perto dele. Assim como muitos de nós, às vezes, não temos paciência com as crianças da nossa igreja, porque nós já achamos que elas atrapalham. Isso não é um problema só nosso. Aqueles discípulos de Jesus também pensavam assim. Eles queriam também achar que as crianças atrapalhavam o culto. E Jesus disse: não, gente, calma, deixem vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Cuide deles, ensine a eles a palavra. Claro, pai, você tem que ser também disciplinador, né? Cuidar do seu filho junto de você. Mas criança é criança. E Jesus, ele se indignou com os seus discípulos, porque os seus discípulos queriam impedir isso. Jesus conviveu com a dureza dos corações das pessoas, com a incredulidade das pessoas. Às vezes nós pregamos o Evangelho e ficamos, às vezes, assim, decepcionados com o fato de as pessoas não aceitarem o Evangelho. Jesus passou por isso, Jesus pregou. Nós acabamos de ler aqui nesta manhã a parábola do semeador, e Jesus dizendo: olha, às vezes a semente é lançada num solo que não vai frutificar. Então não fique você aí chateado, achando que a culpa é sua, se você prega e a pessoa não aceita o Evangelho. Não, eu também passei por isso, de Jesus, não é? Eu também preguei e as pessoas me mataram. Então, Jesus conviveu com isso, com essa incredulidade. Ele morou conosco, percebeu todas as dimensões da nossa natureza. Não ficou distante de nós, ao longe, dando ordens. E isto é um ensino muito importante para os pastores, o ministério pastoral. O ministério pastoral que deseja ser um ministério como Cristo, ele se aproxima das pessoas. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, ele não exclui classes sociais, ele não fica distante, ele se aproxima das pessoas. É claro que o pastor, como sendo humano, nem sempre poderá, atender a todas as necessidades, mas ao menos aquelas necessidades mais imediatas, mais urgentes. Por quê? Porque Cristo fez isso, ele atendeu, ele percebeu essas dimensões, ele não ficava de longe dando ordem, né? Como às vezes nessas grandes igrejas que se tornam quase que empresas religiosas, existem os CEOs, né, os gestores lá, grandes pastores que são muito mais empresários do que gente que convive com gente. O meu professor foi o meu capelão no seminário, ele dizia assim: olha, pastor tem que ter cheiro de ovelha, né, e colocar sal no coxo. Duas coisas que ele falava assim: meu filho, se quer ser um bom pastor, você tem que ter cheiro de ovelha e colocar sal no coxo. Ou seja, cuidar e alimentar, né? O cuidado ali contínuo, o carinho, o cuidado necessário com aqueles que estão sofrendo e alimentação, é isso, né? Jesus fez isso. Então ele assentou-se com os seus discípulos, conviveu com os piores dos pecadores, se misturou com as pessoas, foi às casas deles, andou nesse mundo caído, podre, morto, débil. Por quê? Porque ele tinha um objetivo, que era salvar o seu povo dos pecados deles. De novo eu trago uma aplicação. Cristo está ao nosso lado, meus irmãos, mora conosco, ainda hoje. Ele faz parte de nossas demandas diárias mais significativas.
e Ele pode ouvir as nossas queixas. Ele nunca nos abandonou, Ele é o Deus conosco, Ele está entre nós. Quarto lugar, meus irmãos, Jesus Cristo, o Verbo Todo-Poderoso, tornou-se como um de nós, morou conosco, e aí João diz, cheio de graça. O que será que significa isso? Significa, meus irmãos, que no tempo da passagem de Jesus, durante o seu ministério, ele não veio para condenar, ele não veio para humilhar, para derrubar mais ainda as pessoas por causa dos pecados delas. Ele não veio pisar em nós, ele não veio nos deixar para baixo, muito pelo contrário, ele, sendo Deus, se humilhou para que nós fôssemos exaltados. Ele foi à cruz e morreu para que nós pudéssemos viver. Ele nos tirou de Satanás, do pecado e da morte, e nos deu vida, vida em abundância, para todo sempre. Isso significa graça, cheio de graça. A graça maravilhosa do Senhor que nos abraçou, nos tomou em seus braços, nos leva para junto do Pai intactos, sem ressentimentos, sem iras, pelo contrário, limpos, puros e santos. Isso é graça. Significa dizer que o seu pecado, ele não pode mais tirar você das mãos daquele que te salvou pela graça. Você recebeu em Cristo o poder de ser feito filho de Deus. Se você crê em Jesus, você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Você se tornou, foi feito filho de Deus, é a melhor tradução. Você foi feito filho de Deus por causa da obra graciosa de Jesus Cristo. Por isso, os juízos precipitados dos homens a respeito de nós não podem nos arrancar das mãos do Senhor, porque é graça. Por outro lado, nós também podemos resistir às tentações, nós podemos lutar contra o pecado. Por quê? Porque é graça. Ele veio cheio de graça. Quinto lugar, Jesus Cristo cheio de graça, mas também o texto fala assim, de graça e de verdade. Ou seja, Cristo é a verdade. Não há outra verdade além de Jesus. Portanto, tudo que nós ouvimos por aí em outras religiões é falso, porque só há uma verdade no mundo, e é Cristo. Qualquer conhecimento que não possa ser testado e aprovado em Cristo é falso. Qualquer, pastor? Sim, qualquer conhecimento. Se existe uma teoria política, por exemplo, que ao ser comparada à pessoa de Jesus, testada no modelo de Jesus, se essa teoria não couber na natureza de Jesus, ela é falsa. Se uma teoria econômica de gestão não puder caber na pessoa de Cristo, no modelo de Cristo, na maneira de pensar de Cristo, é falsa. Tudo. Não há razões para duvidarmos de Cristo, porque Ele é a verdade. Em todas as coisas Ele foi verdadeiro e totalmente justo. Cristo nunca mentiu, meus irmãos. Cristo nunca enganou. Ele nunca contou uma meia-verdade. Nunca trapaceou. Nunca. Os seus discípulos podiam confiar em cada palavra dele. Ele nunca usou de segundas intenções. Ele nunca usou de manipulação. Ele sempre foi claro, objetivo, verdadeiro. Quando ele sentia que devia dizer sim, ele dizia sim. Quando ele pensava dizer não, ele dizia não. Não é como nós, que muitas vezes ficamos sem jeito de dizer não para as pessoas, dizemos sim, mas depois não conseguimos cumprir o que falamos. Jesus era verdadeiro em todas as coisas. Por quê? Porque nada do que existe se fez sem Ele, por meio da verdade. Ele é a verdade. Sexto e último lugar, eu tenho 2 minutos, 1 minuto e 45.
Jesus Cristo veio para revelar a glória de Deus. Ora, diz o texto assim: e vimos a sua glória. Qual glória? Glória que só pertence a Ele, do unigênito do Pai. A questão, meus irmãos, aqui não é que Cristo esteja em Deus, mas que Ele é Deus. Ou seja, o Verbo é Deus, e por isso, só Cristo pode, de fato, nos mostrar totalmente o todo-poderoso Deus, Criador e sustentador do universo por meio de sua palavra. Olha, Buda, Allan Kardec, Maomé, Maria, qualquer outra dessas pessoas e figuras religiosas, nenhum deles pode nos mostrar quem Deus é. Ninguém pode nos mostrar. Sócrates, qualquer um destes grandes sábios, líderes religiosos, nenhum deles pode nos mostrar. Só Cristo é quem nos revela a glória do Pai. Jesus Cristo, portanto, nos mostra a glória de que Ele mesmo recebeu do Pai. Deus mesmo colocou sobre o seu Filho a sua glória, a fim de que o mundo pudesse ver em Cristo o próprio Deus. Filipe, há tanto tempo está comigo e ainda pergunta como podes ver o Pai? Eu e o Pai somos um. Olhe para mim, olhe para o que eu digo, creia no que eu falo, imite o que eu faço, e você fará as obras do Senhor. O Logos, portanto, irmãos, veio para trazer luz às trevas. Versículo 5. As trevas não prevalecem contra a luz, porque Ele é a verdade, e é uma verdade gloriosa. Os irmãos sabem que no meio da escuridão, quando você acende um brilho, aquele brilho ele vai reverberar, vai espalhar, expandir naquela escuridão. Ou seja, não há limites para o brilho da glória de Deus, porque Ele é a verdade plena. Imagine, eu digo aqui, o brilho do sol, não é? No seu mais intenso calor, aquele do meio-dia, o céu azul, sol ao centro. Imagine você olhar poucos segundos para isso. É impossível. A ideia, portanto, do texto é ninguém, nenhum deles, nenhuma dessas pessoas, nenhuma dessas religiões pode e é capaz de revelar este brilho da glória de Deus. Só Cristo brilha o brilho do Pai, porque diz o texto de Hebreus 1:3, Ele é o resplendor da glória do Pai. Se você quer saber, portanto, quem Deus é, olhe para Cristo. Se você quer se aproximar do Criador, aproxime-se de Cristo. Se você quiser passar toda a sua eternidade com Deus, siga o caminho de Cristo. Só Cristo pode nos levar para junto do Pai, porque só Cristo possui a glória que é do Pai. Que ensino maravilhoso, não é, meus irmãos? A palavra de Deus resolveu se fazer homem, morar conosco, de maneira graciosa, verdadeira, para nos mostrar quem Deus é. Este é o verdadeiro cristianismo que nós exaltamos, cremos e pelo qual nós devemos viver. Amém, meus irmãos.